É com grande alegria que estamos aqui para o segundo episódio da série sobre o Pentateuco. Hoje nós vamos estudar sobre Jesus em Êxodo. Estamos destacando as cristofanias. O que é isso? São as aparições tipológicas de Jesus Cristo antes do seu nascimento humano, antes do seu nascimento histórico. São versículos que apontam para o Cristo. São paralelos que nós podemos fazer entre o Antigo e o Novo Testamento, baseado nas observações, na leitura, nas representações, nas revelações e nas manifestações sobrenaturais, coisas que aconteceram como milagres, prodígios no Antigo Testamento, que são explicados, mencionados ou ampliados no Novo Testamento. E essas interpretações são associadas a Jesus Cristo. A maior parte dos estudiosos identifica essas manifestações com a figura do Senhor Jesus. Por isso esse nome Cristofanias. E eu pedi ajuda do Alexandre. Muito bem, não esqueça de dar um like no canal, né, para apoiar o canal, né, e para que o algoritmo possa fazer com que os vídeos alcancem mais e mais pessoas, né? É esse o objetivo e a meta, né? Sim. Ontem nós estudamos Jesus em Gênesis e hoje nós vamos estudar Jesus em Êxodo. Nós estudamos o Pentateuco, 187 capítulos, 50 em Gênesis, 40 em Êxodo, 27 em Levítico, 36 em Números e 34 em Deuteronômio. Então, o que a gente está fazendo agora, que a gente está se propondo a fazer, é um resumo. São apenas alguns destaques do livro de Êxodo. Vamos começar no capítulo 1. Vamos lá. Então, capítulo 1. Verso 15. Verso 15 e 16. Isso. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Esse foi o contexto, vamos dizer assim, que antecede o nascimento de Moisés. Moisés como libertador do povo de Israel. Tipo, ninguém tá sabendo, né? Mas as trevas, o inferno, as potestades, os principados já estão se movimentando. Então, o que Faraó, que representa um falso Deus, né? Um principado, porque ele é o rei do Egito, o que ele faz? Ele dá uma ordem para matarem os meninos. E ele diz para as parteiras fazerem isso. E a gente estudou. Vocês têm vídeo no canal, temos a playlist sobre Êxodo, e tu sabe que essa tentativa foi frustrada, porque Joquebede escondeu Moisés, né? E depois ele foi adotado pela filha do faraó. E o que isso tem a ver com Jesus? No nascimento de Jesus ocorre um acontecimento semelhante, que o Alexandre vai ler agora. Mateus capítulo 2, versos 12, 13 e 16. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo,
conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, agora tu tá vendo o contexto do nascimento de Jesus. Os acontecimentos que ocorreram muito semelhantes aos da morte, do nascimento, desculpa, de Moisés. Então, se no Antigo Testamento tu tem Faraó dando uma ordem para matar os meninos e as parteiras enganando, vamos dizer assim, Faraó, no Novo tu tem Herodes dando uma ordem para matar e os magos enganando, né, tentando dispersar, tentando confundir Herodes. Então aqui nós temos um paralelo, porque de novo as trevas estavam se movimentando para impedir o nascimento do libertador de Israel, do Salvador, do Senhor Jesus. Então tu tem no Antigo a tentativa de matar Moisés e tu tem no Novo a tentativa de matar Jesus. Capítulo 3 agora. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus se apresenta para Moisés usando essa expressão, vamos dizer, inédita. Eu sou o que sou. E aí a gente sabe, a gente estudou, a gente tem o vídeo. Deus fala com Moisés e chama Moisés. E Jesus no Novo Testamento, ele também se apresenta como eu sou. Inclusive, há estudos sobre todos esses eu sou do Senhor Jesus. Nós vamos ver alguns. João 6:35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus, ele diz: Eu sou o pão da vida. 8:12. O eu sou é uma forma de falar da eternidade, aquele que é, que era e que sempre será. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 58. 58. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, a eternidade de Jesus é o que nós vimos em Gênesis. Lembra que a gente viu que Jesus estava com Deus desde o princípio? Então, aqui nós temos o eu sou o pão, eu sou a luz e eu existo, eu vivo. Eu sou, é o eterno, a eternidade. Agora 10, 7, Então 9. Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, agora é a porta. Então, Jesus é o pão, Jesus é a luz, Jesus é eterno e Jesus é a porta. Agora é o 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. 11. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, eu sou o bom pastor. 11:25. Jesus, ele está se apresentando usando uma referência do Antigo Testamento, que vamos dizer assim, aquela audiência, aquele público, aquelas pessoas sabiam, ou pelo menos, né, deveriam saber, conhecer as Escrituras. Então ele está fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo, apresentando aquele texto antigo sendo revelado nele.
Então, Deus se apresentou para Moisés: eu sou o que sou. Fala para Faraó que quem está te chamando é o Deus eu sou. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus é a ressurreição e a vida. 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 15:1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. A videira verdadeira. E agora, para não dizer que é só João, vamos para Apocalipse, mas que também é escrito por João, 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus se apresenta, se identifica como eu sou, o grande eu sou. 4, agora a gente vai voltar para Êxodo 4, verso 9. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. O que a gente tem aqui? A gente tem a primeira praga, só que ali, se tu prestou atenção quando o Alexandre leu, esses dois sinais, tem aquele das cobras, das serpentes, mas o que acontece aqui? Ó? O primeiro, vamos dizer assim, sinal, primeira manifestação de poder é a água virar sangue. Então, no Antigo Testamento, esse foi o primeiro sinal do poder, da graça, da força de Deus para Faraó. E nós estudamos todo o valor que o Nilo tinha, que as águas, os açudes, os canais, os rios, tudo aquilo. Então, a primeira praga, o primeiro sinal é a água em sangue. Aí tu vai pro Novo Testamento e tu vai ver o primeiro milagre do Senhor Jesus. Primeiro sinal de poder, de manifestação do Senhor Jesus. Ele transformou água em vinho. João capítulo 2, de 9 a 11. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o mesmo Jesus do antigo é o Jesus do novo. A manifestação de poder no antigo, diante de Faraó, foi água em sangue. E no Novo Testamento foi água em vinho. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Bom, agora a gente vai para um capítulo muito importante de Êxodo, que é sobre a morte dos primogênitos, a Páscoa, toda a explicação. E a primeira, vamos dizer assim, exigência, ou a primeira instrução é sobre o cordeiro. E o cordeiro tinha que ser sem defeito. Quem é o cordeiro? 1 Pedro 1, 9. Tá 1,19. O que eu falei? Desculpa, o Alexandre é ligado. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então tu tá vendo no Antigo Testamento, tá vendo em Êxodo, que Deus fala que o cordeiro tem que ser sem defeito, sem mancha, imaculado, perfeito. Aí qual é a correspondência? Qual é o paralelo? É o Senhor Jesus, que é o cordeiro imaculado, perfeito. 7. Gênesis 12, Não, 7. amor, Êxodo. Êxodo, tu tá certo? Êxodo. Êxodo 12, 7. Pegarão
um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Então, nós estamos nesse capítulo seguindo as instruções de Deus, que Deus passou para Moisés, Moisés passou para o povo, que é a instituição da Páscoa. Então, tinha que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, das casas. Onde houvesse o sangue, não haveria morte. Então, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o que acontece? Naquela noite não houve nenhum morto nas casas de Israel. Por quê? Porque houve uma purificação. Claro, eu tô destacando, mas nós estudamos o que foi todo o ritual, todo o cerimonial, tudo que era para ser feito, para que quando o destruidor, né, o anjo da morte, quando Deus passasse, não houvesse nenhum morto na casa de Israel. Apocalipse 7:14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, essa simbologia do sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, das casas dos israelitas, quando estavam no Egito, que protegeu cada um deles, é a nossa salvação. Porque tu não vai entrar no céu porque tu fez isso ou porque tu não fez aquilo. Tu não vai entrar no céu porque tu é amigo desse, daquele. Não. Tá bem claro. Quem vai entrar no céu? Quem tem as suas vestes lavadas, purificadas no sangue do cordeiro. Não aquele cordeiro verdadeiro, o animal. Não, o Senhor Jesus que nós vimos em Gênesis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora 12:13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. É a mesma coisa. Diante das acusações, das condenações de todo o mal, nós estamos protegidos e guardados, porque o sangue de Jesus nos cobre do alto da cabeça até a planta dos pés. Quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos purifica, que nos salva. Da mesma forma como o sangue estava nas casas, nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Então, o que a gente viu em Êxodo repete ou se concretiza em Apocalipse. O sangue será um sinal. 12:13. Isso. Então agora é qual? O sangue será um sinal. Mateus. Tu leu 12:13. Êxodo 12:13. Vamos lá então. Êxodo 12:13. O sangue será um sinal Sim. para indicar as casas. Isso. Agora tu vai ler no Novo Testamento. Mateus 26. Quem sabe faz ao vivo, né, amor? É. Mateus 26. 27 e 28. O sangue é um sinal. É isso que a gente está querendo destacar. Que aquele sangue vertido por o animal, ele purificava, ele salvava, ele foi suficiente para livrar aquelas pessoas. Mas nós não precisamos derramar o sangue de nenhum animal, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue uma vez por todas para nos salvar. 26. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu
sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, o que que o sangue faz? Ele nos redime. É a nossa redenção, é a nossa salvação, é o nosso perdão. João 6, 53, 58. Essa parte aqui ele é muito complexa, porque o capítulo é muito detalhado, são muitos detalhes sobre a Páscoa. E eu estou tentando destacar alguns no Novo Testamento. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Tá, aqui é bem a instituição da Páscoa. 12, Êxodo 12, 14. É que essa simbologia do pão e do sangue, né? A gente vai ver agora na ceia, né? Que é o corpo é o pão, o sangue é o cálice. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então o que acontece? Esse memorial, esse em memória de mim que o Senhor Jesus falou, é a ceia do Senhor. Aquela Páscoa, naqueles moldes, foi celebrada para a libertação do Egito, na 10ª praga, quando houve a morte dos primogênitos. E aí eles saem do Egito. Nós celebramos a ceia do Senhor porque nós saímos da morte, da escravidão, do pecado. Nós temos esse sangue sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que a gente recebeu do Senhor? A ceia. Ele instituiu. E Paulo está dizendo que assim como o Senhor Jesus ensinou, ele está fazendo. E nós fazemos também, como memorial, em memória de Jesus, em memória de Cristo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Ceia, para nós, é uma honra, é uma celebração, é um sacramento, é algo sagrado. Mas o que é isso? É a esperança de que nós um dia estaremos sentados à mesa com Jesus, reinando eternamente com ele. Então é isso que Jesus diz. Nós vamos celebrar a ceia até que ele volte. Em memória de mim, que Jesus falou. E aí no Êxodo dizia: isso será para vocês um memorial. Agora 12, 21 e 27. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Então, a palavra Páscoa é a passagem, a libertação. Eles sairiam do Egito. É isso que eles estão celebrando. Que rito é este? Respondam. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então, tu tem a Páscoa no Êxodo, que é a libertação do povo escravo que estava no Egito.
No Novo Testamento tem a ceia do Senhor, instituída pelo Senhor Jesus e depois mantida pela igreja, e até hoje nós seguimos, né? Esse sacramento é a Santa Ceia do Senhor. Marcos 14. 22 a 24. Isso. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. 24. Derramado em favor de muitos. Então, o que acontece? O sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus derramado na cruz. O pão é o corpo dele que foi massacrado, sacrificado, morto na cruz. Lucas 22:15. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então, a Páscoa e o Cordeiro Pascal é o Senhor Jesus. Agora tem um detalhe agora, no 12:46. Tudo ainda dentro do mesmo capítulo do assunto Páscoa, tá? O Cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Então, a instrução era que não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. Aí tu vai dizer, pois é. Sabe o que aconteceu com Jesus? Quando eles chegaram para quebrar as pernas, que éramos assim, comum fazerem isso. João 19:36. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Deus disse que não era para quebrar nenhum osso do cordeiro. E o Senhor Jesus na cruz não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Agora, Êxodo 16:16. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Esse é o pão que desceu dos céus, é o maná. Está sendo dito que eles iriam se alimentar e que tinham uma porção que cada um poderia recolher. Quem é o pão do céu no Novo Testamento? João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 63:64, no mesmo capítulo. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O pão vivo que desceu do céu é que nos alimenta. Assim como o maná alimentava o povo fisicamente, nós somos alimentados espiritualmente por Jesus, pelas palavras, pela Bíblia, que é o pão vivo que desceu do céu. Agora vamos ver isso aqui, ó. 1 Coríntios 10, 2 a 4. 1 Coríntios 10, de 2 a 4. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, o que acontece? Nós temos o alimento espiritual no maná. E eles tinham a bebida espiritual, que era a água, porque eles estavam no deserto. E o que o Senhor Jesus fala? Vocês viram antes? Ele é o pão vivo e ele é a água da vida, que jorra para a vida eterna. Então, agora é Êxodo 17:6. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos
de Israel. Então, o que acontece? Água da rocha. Aqui nós temos duas tipologias do Senhor Jesus. Ele é a água viva e ele é a rocha eterna. Jesus é a pedra e Jesus é a rocha, mas ele também é a água. Então, nós vamos ver João 4, 10 e 14. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, ia bater na rocha e ia sair água. Jesus é a água que jorra para a vida eterna. Agora, 7, João capítulo 7, de 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, de novo, a água que brota. Porque qual é a simbologia? A água sair da rocha. A água viva, a água eterna. Mateus 7, 24. isso. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus fala que se nós quisermos permanecer, nós temos que ter a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, que é Ele, que são as palavras dele. 21, 42? Então, Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí agora é uma outra conotação. Então, a água, a rocha e a pedra. A pedra que foi rejeitada. Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. 1 Pedro 2, 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O 8. E pedra de tropeço? E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, água, rocha e pedra. Tudo isso é uma tipologia do Senhor Jesus, porque esta pedra, para aqueles que não creem, se torna uma pedra de tropeço, de escândalo. Que é o que acontece. As pessoas rejeitam o Senhor Jesus e acabam se perdendo. Agora vamos para Êxodo 34, 28. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, outro paralelo, outra situação com Moisés que remete, que é uma referência do Senhor Jesus. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mateus 4, 2. Assim como Moisés ficou 40 dias e 40 noites, Jesus ficou 40 dias e 40 noites. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Referências do Antigo no Novo e vice-versa. Agora, Êxodo 34, 29, 30 e 35. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo as 2 tábuas do testemunho na mão, sim. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele.
Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Aí o 35. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Então, quando Moisés falava com Deus, porque ele falava face a face com Deus, o seu rosto resplandecia. E o Senhor Jesus, em Mateus 17:2, também tinha um rosto resplandecente. Também houve esse sinal. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Esses são apenas alguns destaques que nós fizemos no livro de Êxodo, para que vocês entendam como o Senhor Jesus está presente no Antigo Testamento. É isso, então tá. Apoiem o canal, não esqueçam de dar um like aí, um joinha. E se houver dúvidas, comentem que certamente a Cândida vai responder. Até amanhã, Jesus em Levítico.